Você sabia que você é um representante do Senhor Jesus aqui? Nós somos representantes do Senhor Jesus, e nós somos canais de salvação, da reconciliação entre o homem e Deus. Todo homem que não conhece Jesus precisa passar por um processo de reconciliação, de voltar para Jesus, porque antes, no início, o homem estava com Deus, mas através do pecado, o homem separou-se de Deus. O pecado, ele separou o homem de Deus. E hoje ninguém nasce salvo. Algumas religiões, algumas denominações, algumas igrejas até batizam crianças, bebês, e a gente entende isso por questão de visão doutrinária. Mas eu quero te dizer que nem mesmo se alguém foi batizado quando bebê, não é, em uma religião cristã ou numa denominação evangélica, isso não tem a ver com a sua salvação. Porque a salvação é uma decisão que cada um de nós precisamos tomar. A salvação é um processo que começa quando nós cremos em Jesus, quando nós dizemos sim para Jesus. E a partir daí começa um processo de Deus. A gente é salvo por Jesus, a gente crê em Jesus, e a partir do que eu creio, eu começo a ser transformado pelo Evangelho que está em Cristo Jesus, amém? E essa transformação, ela vai me dando vitórias em várias áreas da minha vida. Essa transformação em Jesus, ela vai mudando a minha eternidade, mas que começa hoje. Porque a vida eterna, ela não começa quando a gente morre. A vida eterna, ela começa quando a gente nasce de novo no Espírito. Amém? Necessário é que nós nasçamos de novo. E Jesus levou essa mensagem a um homem chamado Nicodemos, que se converteu ao Evangelho. Ele estava participando do sepultamento de Jesus. Ele já se tornou um homem convertido no final da história de Jesus. Mas Jesus, ele disse, olha, não adianta o seu conhecimento teológico, não adianta o seu conhecimento religioso, não adianta você cumprir todos os mandamentos se você não nascer de novo. Necessário é nascer da água e do Espírito. Agora essa mensagem, ela é maravilhosa para quem já recebeu. Ela é uma mensagem de vida eterna para quem já recebeu. O Evangelho é vida para quem já creu. O Evangelho é liberdade para quem crê. O Evangelho é transformação de vida a partir de hoje até a eternidade para quem já acredita. Mas o grande desafio é que o Evangelho, ele é condenação para quem ainda não crê. Para quem ainda não crê, o Evangelho é o que divide o espaço da pessoa com a eternidade. Ah, mas o Evangelho não é a ponte. Sim, o Evangelho em Jesus é a ponte para a eternidade. Portanto, se alguém não está com essa ponte chamada Jesus Cristo no seu coração, ela não está na eternidade com Cristo, portanto ela está condenada. E foi Jesus quem disse isso. E o que nós temos a ver com isso? Cada um de nós somos chamados pelo Senhor Jesus, depois nós fomos chamados pelos apóstolos em agentes da salvação. Sabe, o Espírito Santo é quem faz uma obra na vida de uma pessoa para ela crer. Não é eu, não sou eu, não é você quem convence essa pessoa. Preste atenção nisso. Mas nós somos o canal de Deus. Nós somos a mensagem. Nós somos o testemunho. Nós somos o convite. Quantos estão aqui salvos pelo Senhor Jesus? Aqui. Porque eu não consigo ver quem está em casa. Mas quantos estão aqui salvos pelo Senhor Jesus, mas que não foram salvos por Jesus através de ninguém, que a experiência foi só você e Deus. Um dia Deus chegou, te convidou, fez toda essa obra e você se entregou a Ele. Quem? Ninguém. Agora, quantos foram salvos por Jesus através de um agente, de algum amigo, de algum parente, de algum vizinho, de alguém que foi um agente para te reconciliar com Deus? Quantos? Praticamente 100%.
Não seria errado algumas pessoas levantarem a mão na minha primeira pergunta. Poderia ter, algumas pessoas, não tem nada de errado nisso, mas não é o comum. Eu até achei que teria umas 3 ou 4 mãos levantadas, mas não é o comum. Por quê, gente? Cada um de nós é um agente de salvação nessa terra. Você tem nas mãos, preste atenção, você não tem nas mãos o poder para que uma pessoa seja salva, mas você tem nas mãos o poder para ser um canal de Deus para que a salvação alcance muitas e muitas pessoas. E quem disse isso foi o Senhor Jesus. Isso está também nos livros, nas cartas dos apóstolos, mas eu quero ler com você 2 Coríntios 5, versículo 18, 2 Coríntios 5, versículo 18, diz assim: Ele nos reconciliou consigo mesmo, estava falando de Deus, por meio de Cristo Jesus. Quantos foram reconciliados em Cristo Jesus aí? Quantos? Através de Cristo. Quantos? Você está reconciliado com Deus? Sim? Bom. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. De quem é o ministério da reconciliação? É do Espírito Santo? Sim ou não? É uma pergunta bem simples, gente. De quem é o ministério da reconciliação? Nosso. Meu. Diga meu. Nosso. O ministério da reconciliação é de cada um de nós. Ele nos deu o ministério da reconciliação. E agora ele está dando mais uma enfatizada. Ele falou, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, mas nos confiou. Aleluia! Gente, eu não sou digno de confiança de Deus, mas Ele mesmo assim me confiou algumas coisas. Nós não somos dignos de confiança de Deus, mas Deus nos confia algumas coisas. E a Bíblia diz claramente que Deus nos confiou. Ele confiou a cada um de nós. Ele confiou a nós que já fomos reconciliados com Deus, a mensagem da salvação. Amém? Diga comigo agora bem convicto: eu sou um agente da salvação. Amém? Eu fui muito inspirado por Deus através de uma mensagem do pastor Rick Warren, e eu quero trazer para vocês um pouco de como funciona a mensagem da reconciliação. Como nós vamos exercer então esse chamado de cada um de nós, que é o chamado de sermos agentes de reconciliação, agentes da salvação, não é? Nós vivemos um mundo muito desafiador do ponto de vista da fé. Um mundo dividido. A gente olha para a divisão política, os lados, os polos, mas o maior polo não é político. Político é o que você enxerga. O maior polo da vida do homem, da sociedade, é o polo da fé. Porque o polo da fé, para quem crê, ele é sim ou não e pronto. Não existe terceira via, não existe centrão, não tem como. Ou a pessoa é salva em Jesus Cristo, e ela está com Deus, ela tem a vida eterna, ou ela não é. E nós precisamos ser esses agentes de Deus, porque um dia alguém foi um agente de Deus na nossa vida. E Jesus, Ele é o modelo principal dessa pessoa. Jesus como homem, Ele foi o modelo principal desse agente de salvação. Ele nos deu o exemplo. Jesus, Ele foi o agente de salvação na vida daquela mulher samaritana. A mulher estava no poço. Jesus fez questão de pedir aos seus discípulos para ir até a cidade comprar lanche, porque Ele queria estar com a mulher samaritana. Jesus entendia que Ele era um agente de salvação. Ele estava inflamado por essa mensagem. Ele estava inflamado por essa missão. Ei, será que nós estamos inflamados pela missão que Deus nos deu, de sermos agentes de reconciliação? De levarmos, a Bíblia diz que Ele nos confiou. Ele não confiou aos anjos. Raramente uma pessoa se converte por uma mensagem de um anjo.
Ele não confiou isso, nesse caso, nesse ponto, ele não confiou a obra integral ao Espírito Santo, apesar de que o Espírito Santo é que vai fazer tudo principal, como diz alguém, 99,9%. Mas ele não confiou integralmente. Por quê? Porque Deus ama a nossa participação nesse evangelho que muda, que transforma o destino de pessoas. Jesus teve um encontro com muita gente. Ele viu um político corrupto, pendurado numa árvore. Ele era de estatura baixa. Ele precisava pendurar numa árvore para ver Jesus, para vê-lo. E Jesus, ele viu aquele político corrupto, pendurado numa árvore. E ao invés de jogar uma pedra e dizer, olha lá o corrupto, ele fez diferente. Ele olha para Zaqueu e diz, hoje eu vou pousar, eu vou hospedar, eu vou jantar na sua casa. Ele foi até a casa de Zaqueu, porque Jesus queria ser um agente de salvação. Zaqueu não precisava de dinheiro, era um homem que tinha muito dinheiro. Zaqueu não precisava de algumas coisas dessa vida, mas Zaqueu ele precisava receber a vida que não tinha. Jesus vai lá, é um agente de reconciliação, Jesus é um agente de salvação, e ele janta na casa de Zaqueu, muda a história de Zaqueu, muda a eternidade na vida de Zaqueu, e Zaqueu agora é um novo homem, nasceu de novo, arrependido, tomado pelo amor de Jesus, e agora ele está querendo até devolver o que ele roubou. João capítulo 3, versículo 18 em diante, conta uma história muito incrível. João capítulo 3, aliás, versículo 1, desculpa, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite, você pode repetir comigo? À noite. E disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os milagres que você está fazendo, se Deus não estiver com ele. Então Jesus respondeu declarando, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Então Nicodemos, ele perguntou, mas como pode eu sendo velho, nascer de novo? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então Jesus respondeu, eu digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito, Espírito aí está maiúsculo. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim também acontece com todos que são nascidos do Espírito. E Nicodemos agora tem uma crise. Ele era um homem, numa nomenclatura mais teológica, ele era um homem cartesiano, um homem matemático. Ele era um homem racional. Ele tinha vindo de uma escola de leis, e não tanto de princípios. Ele tinha feito talvez uma faculdade que levava ele a crer que sempre 2 mais 2 é igual a 4. E agora como que o cara pode ministrar sobre o novo nascimento? Jesus dá uma resposta a ele e diz, você é mestre em Israel. Ou seja, você é mestre na questão humana, mas não entende essas coisas. Eu lhes asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar nas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vamos ler juntos agora do 16 ao 18, vamos ler juntos? Porque Deus porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém. Coloque as mãos sobre o seu coração. Pai, não tem sentido apenas crer para mim. Não tem sentido, Senhor, não exercermos a sua missão como o Senhor nos ensinou. Por isso eu te peço, Pai, nessa hora, nesses cultos que estamos prestando ao Senhor hoje, eu te peço que a tua missão tome o nosso coração, que a missão que o Senhor nos deu, que a missão que o Senhor nos confiou, que a missão de levar a mensagem da salvação, que a missão de sermos agentes de salvação, possa tomar o nosso coração agora. Nós amamos o Senhor, mas também amamos a sua missão. Nós amamos e agradecemos pelo que o Senhor fez e tem feito na nossa história, na nossa vida. Mas nós amamos ver o Senhor fazer através de nós, na vida de outras pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada dia mais agentes poderosos de reconciliação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto mostra algumas coisas que Jesus nos ensinou, para que eu e você possamos ser agentes de salvação como Jesus foi. Primeira coisa, veja, está naquela parte onde eu disse que Jesus, que o Nicodemos, aliás, veio a ter com Jesus versículo 2, veio a ter com Jesus de noite. Ele veio a ter com Jesus de noite. A primeira coisa, a cultura de Nicodemos. Jesus, ele entendeu a realidade. Jesus, ele fazia ponte com as pessoas a partir da cultura delas. Sabe de uma coisa, de noite poderia trazer uma pergunta no coração, no lado humano de Jesus, assim: mas isso são horas? Isso é hora de uma pessoa querer saber sobre o Evangelho? Esse é o tempo. Num momento como esse, eu estou indo jantar, e aliás eu vou dormir, porque amanhã 6 horas da manhã eu tenho um compromisso. A agenda de Jesus, gente, era cheia, era muito mais cheia do que você pode imaginar. A agenda de Jesus era uma agenda muito importante, porque mesmo no seu dia a dia, o seu tempo a sós com o Pai, era a agenda dele. Então nem que seja 6 horas da manhã, até 9 da manhã, até meio-dia, até 8, eu não sei, mas Jesus, ele saía frequentemente, para mim, diariamente a orar. Era uma agenda forte, mas Jesus não pensou assim. A primeira coisa que eu quero te dizer, para a gente conseguir ser um agente de salvação na vida das pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, nós precisamos entender a cultura das pessoas que a gente deseja nos conectar. Entender a cultura. Jesus, ele entende a realidade de Nicodemos. Ele não ficou tentando trazer Nicodemos para a realidade dele. Um erro nosso, que nos torna às vezes, sem perceber, pessoas religiosas, é que a gente tem uma tendência de pensar que tudo é do nosso jeito, que a outra pessoa tem que ser do nosso jeito, que a outra pessoa que nem conhece Jesus tem que dar uma inclinada na cultura dela primeiro, para depois a gente levar a mensagem da reconciliação. Mas Jesus nos mostra que não. Jesus era provavelmente alguém de classe média. Alguns dizem que ele era de classe média baixa. Mas Jesus, ele não era rico. E sabe, Nicodemos era um homem rico. Jesus, ele não era alguém religioso. As crianças gostavam dele. As pessoas que não conheciam o Evangelho gostavam muito mais dele do que os religiosos. Ele não era uma pessoa religiosa. Ele não era uma pessoa cheia de evangeliquez. Jesus era uma pessoa tão natural, tão simples. Você vê que
Nicodemos era um religioso, ele tinha uma linguagem posuda, ele tinha um orgulho do seu conhecimento religioso, mas Jesus era diferente. Mas nem por isso ele esperou Nicodemos ser mudado em alguma coisa. Sabe, um grande segredo, uma grande chave para a gente conseguir se conectar com as pessoas que não conhecem a Jesus é valorizando a cultura da pessoa. Naquilo que nós não podemos valorizar, porque às vezes não vamos poder valorizar, mas nós precisamos entender a cultura da pessoa. Se eu não conseguir entender e me colocar na cultura da pessoa, eu não vou conseguir ser esse canal de Deus. Então, Nicodemos, ele era diferente. Ele vivia de uma forma diferente. Sabe, ao receber aquele homem naquela hora, Jesus nos ensina a alcançar as pessoas e servirmos mais no modelo dela do que no nosso. E às vezes alguns de nós só queremos forçar, não temos conexão, não há uma ponte, não há uma disponibilidade, e a gente quer só que a pessoa venha no culto, que a pessoa vá na célula, que a pessoa se ajoelhe lá na rua e converta naquele momento e já mude de vida. Quantos estão entendendo? Jesus, gente, ele era demais. Jesus, ele falou, não tem problema, eu deixo de jantar por esse homem, eu deixo de dormir um pouquinho hoje para ganhar esse homem ao Pai. Portanto, a chave é, não tem que ser do seu jeito, querido. Eu quero dizer diferente, a chave é, não tem que ser do meu jeito, não tem que ser do nosso jeito, mas pode ser do jeito deles. Portanto, o que você precisa fazer em relação à cultura da pessoa, à família, ao ambiente? O que você precisa fazer para se aproximar mais, para chegar mais perto dos Nicodemos que Jesus coloca sobre o seu caminho? O que nós podemos fazer para, se eu moro no 201, para alcançar o 301? O que eu preciso fazer para alcançar o 1101? O que eu preciso fazer para alcançar, não é, a pessoa de uma cultura diferente, de uma religião diferente, a pessoa que está condenada ainda, porque talvez um agente de salvação ainda não se colocou no seu caminho? Jesus nos chamou para nos conectarmos às pessoas, para ganhá-las a Cristo, mas Ele nos chamou para que nós entendamos a cultura da pessoa. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer para ganhar os Nicodemos que Deus coloca no nosso caminho é considerar e entender a cultura da pessoa, amém? Diga assim, entender a cultura dos outros. Porque infelizmente, nós cristãos e principalmente evangélicos, nós temos uma tendência de pensar que todo mundo pensa como a gente. E nós temos uma tendência de, preste atenção, por causa do grande conforto e da grande bênção que é a família da fé, nós temos uma tendência de, depois que Deus mudou a nossa cultura, de esquecer a cultura que viemos e nos isolarmos. Mas Nicodemos, ele recebeu o amor de Jesus, porque Jesus entendeu que para criar pontes com ele, Jesus precisava recebê-lo fora do horário que ele estava acostumado. Seja como Jesus. Jesus entende você, Jesus entendeu você, e Jesus entende a cultura das pessoas. Segunda coisa, versículo 3 diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Preste atenção, eu vou falar isso com muito carinho, mas você precisa entender. Se for o evangelho de Jesus, o evangelho é simples. Eu vou repetir. Se for o evangelho de Jesus que estamos pregando, o evangelho de Jesus é simples. Jesus não era complexo com as pessoas. Jesus não estava ali para ser profundo, para falar contra a religião de Nicodemos. Um grande erro que fecha o coração das pessoas ao evangelho é quando nós queremos ganhá-la para Jesus atacando a religião dela. Antes precisamos respeitar a pessoa pelo que ela crê, para depois torná-la alguém que crê no que nós cremos.
Um grande erro é eu chegar para a pessoa, então eu chego lá, às vezes é um amigo umbandista, e eu chego para ele, eu quero mostrar que está tudo errado. Jesus não atacou a religião dele. Jesus ele foi para o evangelho simples. Nós precisamos ser originais, ser naturais, ser normais. Um cristão não precisa ser, queridos, uma pessoa esquisita, extravagante, para ganhar os Nicodemos para Jesus. Então eu estou orando pela conversão do 301, eu moro no 201, eu estou orando pela conversão do 301, e eu estou falando, Senhor, salva esse homem, essa família, essa mulher, essas crianças, salva. E amanhã eu vou lá tomar um chá na casa do 301, e eu já entro na casa, imagina, ia ser algo estranho, sim ou não? Sabe, ou senão eu vou tomar um café, e eu já vou com o meu iPad preparado, com uma mensagem teológica, eu preciso mostrar minha teologia. Querido, as pessoas que não conhecem a Jesus, elas não estão interessadas em uma religião, em uma teologia. Isso é um engano. Teologias são complexas, são complicadas. Às vezes pode estar certo ou estar errado, não importa, mas a verdade é que as teologias são pensamentos humanos sobre Deus. Nós precisamos cuidar para não trazer assuntos que não tem nada a ver com a salvação. Eu vou explicar para o cara o que é o calvinismo ou teologia reformada. Eu vou explicar para o cara hoje, é um casal amigo meu, eles não são cristãos, eles são namorados, viajam juntos, têm vida sexual ativa antes do casamento, eles estão fornicando, então eu vou trazer uma mensagem de fornicação. Não vai adiantar, Jesus era simples. Porque não é a fornicação ou os pecados de alguém que está condenando a pessoa, mas sim o problema de não crer. É a partir do que eu creio, que eu sou salvo, e eu começo a ser liberto, porque eu creio em Jesus agora. É um engano. Jesus ele não chegava com um ensino profundo, ele não chegava, não é, com um fundamento profundo. Jesus chegava com um profundo amor, com uma profunda consideração, com profunda compaixão, com profundo carinho e com muita graça e muito perdão. É assim que nós temos que nos aproximar dos Nicodemos que Deus coloca no nosso caminho. Sabe, quanto menos simples a gente for na entrega de respostas que essas pessoas têm, menos efetivo será o nosso evangelho. Não o evangelho em si, mas o evangelho que nós estamos tentando levar. Vou repetir, quanto menos simples nós formos nas respostas que nós temos que dar às pessoas que ainda não conhecem Jesus, deixa eu mudar aqui um pouco, menos efetivos nós seremos na pregação do evangelho. Amém? Portanto, eu quero dizer a segunda chave para você: levar a mensagem que Deus te confiou de forma eficaz, porque nós somos agentes de reconciliação. Segunda coisa, Jesus é simples. Diga comigo, Jesus é simples. Portanto, se eu quero levar alguém para Jesus, eu preciso ser uma pessoa simples, uma pessoa natural, uma pessoa amiga, uma pessoa que ama, uma pessoa que está preocupada com a pessoa, e não com aquilo que nós queremos como números e outras coisas. Amém? Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer de novo? Versículo 4. Sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. É claro que não. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Preste atenção. A terceira coisa, para você ganhar pessoas para Jesus e ser um agente de salvação efetivo, a terceira coisa é que Jesus, ele era alguém
disponível às pessoas que queria conquistar. Ele era alguém disponível. Jesus investiu tempo nas pessoas. Jesus investiu tempo nas pessoas que queria evangelizar. Nós precisamos investir tempo no 301. Nós precisamos investir tempo nas pessoas que trabalham conosco e que nós queremos evangelizar. Alguém investiu tempo em você. Alguém investiu tempo em você, mesmo quando você disse às vezes um primeiro não. Alguém investiu confiança em você. Alguém comeu com você, jantou com você. Gente, Jesus investia uma boa parte do tempo dele nas pessoas. Jesus era alguém disponível, porque um agente de transformação, um agente de salvação, um agente de reconciliação como eu e você, precisa de tempo para cumprir a sua missão. Portanto, nós precisamos compartilhar mais do nosso tempo com as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Se a gente quiser levar a mensagem de maneira efetiva, na grande maioria das pessoas, ela não vai ser com uma oração, só com uma palavra. Aliás, eu quero dizer que a maioria das pessoas primeiro se converterão a você. A maioria das pessoas primeiro vão se converter à sua célula. A maioria das pessoas primeiro vão se converter à igreja, para depois se converter a Jesus. É um pouco louco o que eu estou falando, mas é natural. Primeiro, Nicodemos se converteu a Jesus homem. E só depois, alguns dizem que quase um ano depois, que Nicodemos se converteu a Jesus Salvador, Jesus Senhor. Amém? Entendeu a ideia? Primeiro Nicodemos se converte à pessoa de Jesus, ali como homem. Primeiro Nicodemos abre o coração para ele. Primeiro alguém vai abrir o coração para você, abrir o coração para a sua célula, abrir o coração para a igreja, vai abrir o coração para a sua família, e depois essa pessoa vai se converter. Muitos casos, não todos, acontecem assim. Veja o que aconteceu aqui. Ele está tendo uma conversa, ele está jantando com ele está comendo uns pãezinhos, ele está conversando de forma simples, de forma natural. Jesus estava andando, curando um, curando o outro. Ele vê Zaqueu naquela árvore, e ele vira para Zaqueu e fala assim: desce agora que eu vou impor as mãos, você vai ser salvo, e você tem que devolver o dinheiro. Sim ou não? Não, Jesus olha para aquela árvore e ele fala: Zaqueu, desça. E agora os discípulos estão olhando para ele, os 11 discípulos olhando, a multidão olhando. O que Jesus vai fazer? Jesus vira e fala assim: posso jantar na sua casa hoje? Zaqueu fala: mas eu sou um homem pecador. Jesus pergunta: aí agora Jesus muda. Jesus fala: então faz o seguinte, eu não vou só jantar lá não, eu vou jantar e vou dormir lá hoje, pode? Pode, Jesus. E os discípulos tudo assim: ele vai jantar e dormir na casa do pecador. Quem é esse? Esse é o homem que entendeu que é um agente de Deus para a salvação. Quando nós entendemos que somos agentes de Deus para a salvação, nós temos tempo, disponibilidade, nós buscamos criar esse tempo, nós cuidamos desse negócio de dar a nossa vida em algum momento, em alguns dias, em algumas noites do mês, da semana quem sabe, mas nós cuidamos de não só manter a nossa vida para dentro, mas manter para fora. Até porque a comunhão para dentro é confortável, é maravilhosa, é uma bênção, não pode parar, é um dos pilares da igreja. Mas excesso de comunhão é uma doença chamada koinonite. Porque comunhão é koinonia, e muita comunhão dá koinonite. Koinonite é quando é aquele negócio que é tão bom, começa a ser indigesto, começa a fazer um pouco mal. Aí você vê que a igreja que torna uma igreja para dentro começa a ter atrito que não tinha. A célula que começa a se tornar uma célula para dentro começa a ter atrito que não havia. Começa a ser uma célula focada nos problemas, focada e fica rodando. E aí a célula se torna uma roda que não sai do lugar, ou talvez começa a correr dentro de uma esteira, como se corresse numa esteira. Sabe, Jesus não foi assim. Ele janta na casa de Zaqueu, ele janta na casa de Simão. Lembra Simão? Simão era um fariseu e ainda estava com lepra. Um fariseu leproso, Simão de Betânia. E Jesus janta na casa dele. Lá que aconteceu aquele milagre do derramar do perfume caro.
Foi na casa de Simão que Jesus ministrou de forma natural salvação, generosidade, transformação de vida, transformação de destino. Jesus estava ministrando isso na casa de um homem que, para a grande maioria da sociedade, a sua lepra era a consequência da sua dureza. Mas Jesus quebrou esse paradigma. Se você quiser ser um agente de salvação, você precisa ter agenda para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Você precisa ter agenda para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. As pessoas talvez que abandonaram Jesus. Existem 38 milhões de brasileiros que um dia já tiveram alguma experiência com Jesus, ou com o Evangelho, ou com uma igreja evangélica, e hoje não são mais praticantes. Uma parte desse ainda fala que é evangélico nas pesquisas, mas não tem vida. Não tem vida no corpo de Cristo. Não tem vida na igreja. São pessoas que precisam da sua aproximação. Nicodemos era um homem que conhecia as Escrituras. Ele era um homem religioso. Ele sabia de cor os 10 mandamentos. Ele conhecia a história de Moisés. Ele sabia a história de Noé. Ele sabia a história da criação. Mas ele não tinha uma experiência com Jesus. Jesus foi na festa dos amigos de Mateus. Ele se aproximou dos amigos do homem que já era criticado, que era o discípulo, talvez um dos mais criticados, porque era o cobrador de impostos. E os impostos eram terríveis. E além dos impostos terríveis, tinha uma propina ali dentro. Tinha um pouquinho a mais que precisava ser cobrado. Mateus era dessa turma. Da turma que de alguma forma era considerada pelo povo a turma dos exploradores. Mas sabe o que Jesus fez? Arrumou uma agenda para eles. Talvez os coaches não dariam agenda para esse tipo de gente, mas Jesus foi lá e disse: eu tenho agenda para esse tipo de gente. Ele falou: eu tenho agenda para esse tipo de gente. Eu quero te dizer que esse tipo de gente precisa do Evangelho. Diga comigo: Jesus era disponível. A melhor definição de amor que você pode manifestar talvez seja o tempo que você pode dar. E o melhor tempo é o agora. A melhor definição de amor que você, como agente da salvação, talvez pode manifestar nesses dias é o tempo que você pode dar. E o melhor tempo é o agora. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo da salvação. Amém? Jesus recebe aquele homem, ele ouve aquele homem, ele conversa com aquele homem, ele argumenta, ele ensina com toda atenção. Eu quero dizer para você com muito carinho que você precisa de tempo para pessoas, você precisa dar tempo para pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Jesus era disponível. Amém? Essa semana nós estamos com essas mensagens ardendo no nosso coração. E essa semana a gente estava tão cansado. E tão triste pela perda do nosso amigo pastor Drummond. Mas quarta-feira de manhã a gente estava no enterro, no velório e no enterro dele. E à noite a gente estava 100 quilômetros de Belo Horizonte, tendo um tempo. Saímos de Belo Horizonte, fomos até uma cidade 100 quilômetros daqui, para ter um tempo de qualidade, com muitos Nicodemos. E nós fomos para esse lugar, achamos que ia ser um jantar em família. Nós achamos que ia ser 6 pessoas. Eu, a Dani, mais 4 da família. Mas quando nós chegamos lá, tinha cerca de 30 pessoas naquela cobertura. Tinha vários Nicodemos, entende a ideia? E aí eu estou lá e eu vi que tinha muito prato, eu falei: tem muitos pratos aqui. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: você vai falar sobre a mulher samaritana. Eu? Mas eu não vi. Não, Deus falou: você vai falar sobre a mulher samaritana, você vai orar com eles. Eu vou te dar uma palavra. E eu comecei a falar: meu Deus. Aí Deus foi falando: olha, eles precisam de uma experiência pessoal com Deus. Eles têm pessoas próximas deles que têm experiência, mas eles precisam de experiências pessoais com Deus.
O Espírito Santo começou a colocar no meu coração e foi uma noite maravilhosa. Pela graça de Deus, eu dei uma mensagem sobre a mulher samaritana naquele lugar, com aquelas 20 pessoas, algumas que eu não conhecia, pessoas maravilhosas, pessoas assim, generosas, pessoas assim que queriam estar com a gente também queria estar lá. Foi maravilhoso. E de manhã nós estávamos vivendo uma manhã de luto, de tristeza, de muita tristeza. Mas à noite, quando nós decidimos ser agentes de restauração, agentes de transformação, agentes de reconciliação naquele lugar, nós estávamos felizes, por causa de uma obra que estava sendo feita na vida daqueles irmãos, né? Amém? Na vida de cada um daqueles ali, estava sendo feita uma obra. Enquanto eu pregava, enquanto eu falava, o Espírito Santo colocava no meu coração: essa é a missão, é isso que eu quero. Você não vai ter só disponibilidade para os seus, mas para os que serão seus, entende? E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, e eu ali dei uma palavra de 18 minutos, né? Uma palavra rápida, mas eu vi ali olhos com lágrimas, eu vi pessoas balançando a cabeça, dizendo sim, e na hora que nós oramos, eu percebi a graça de Deus tomando aqueles corações, porque pela graça de Deus, eu posso te dar um testemunho muito fresco, que essa semana, nós decidimos ainda mais, ser agentes de salvação e reconciliação. Chegamos em casa 1h30 da manhã, lembra de Nicodemos? Foi ter com Jesus no final da noite. Chegamos em casa 1h30 da manhã, mas parecia que era 9 da noite. A gente estava feliz, a gente estava alegre, a gente estava aleluiado. Aquela família também ganhou o nosso coração, e nós esperamos ter ganhado o coração deles. Foi algo maravilhoso, foi algo que marcou a nossa semana, foi algo incrível. Recebemos até um presente quando a gente foi embora, olha só que maravilha. Recebemos um presentão quando a gente foi embora, e Deus foi abençoando a gente. Mas por que isso tudo aconteceu? Porque pela graça de Deus, mesmo a gente sem ter tempo, porque nós não tínhamos esse tempo na nossa agenda, mesmo a gente estando no pior dia da nossa semana, porque nós tivemos a manhã inteira no velório e no enterro de um amigo muito precioso, mesmo assim, o Senhor nos levou a ser agentes de transformação disponíveis. E aquela família está se convertendo, voltando ao Evangelho, e Deus está fazendo uma grande obra. Diga comigo: Jesus está disponível, e eu também. Amém? Eu achei que você falou mais forte: Jesus está disponível. Mas agora nós vamos inverter. Diga assim: Jesus está disponível, e eu também. Amém. Vamos ao texto. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus, ele estava falando aqui, olha só, Jesus estava falando: que pena, cara, eu estou te entendendo, você é mestre, você é alguém, só que deixa eu te explicar. Jesus agora está aprofundando um pouco mais. Ele já tinha jantado, ele já tinha mostrado a sua disponibilidade, ele já tinha entendido a cultura de Nicodemos. Agora ele está entrando um pouco mais profundo. Ele fala: olha, eu respeito muito suas credenciais. Que legal que você é um engenheiro, que legal que você é um oficial do exército, que legal que você é o dono da empresa, que legal que você é um mestre, que legal, isso é bom, mas mesmo assim, você não está entendendo ainda o que é espiritual. Jesus, ele não ficou expondo os problemas de Nicodemos, ele não ficou expondo os pecados de Zaqueu, ele não ficou expondo as pessoas. Quando Jesus apontou como revelação, no dom da revelação, que ele tinha todos, é claro, mas quando Jesus apontou que aquela mulher samaritana tinha 5 maridos, ele estava sozinho com ela. Jesus não quer expor as pessoas. Jesus, ele não vai como um agente de salvação para expor a má história, a má conduta. Veja como que Jesus é real, ele é simples, mas ele também é profundo. Nicodemos, deixa eu te falar, você é tão religioso,
Você conhece tanto, Nicodemos. Nicodemos, isso é até uma coisa que, se você conhecer Jesus, Ele vai pegar isso tudo e vai mudar e vai transformar. Jesus não estava criticando isso de certa forma, Ele estava criticando o apoio de Nicodemos a isso. O problema não era Nicodemos ser um mestre, o problema era que Nicodemos estava apoiando a sua fé nisso. Sabe, Jesus, Ele foi profundo na hora certa. A quarta coisa que nós precisamos para levar o Evangelho, é somente ser profundo na hora certa. Sempre haverá uma hora certa. Tem gente que está na superficialidade com as pessoas que quer ganhar para Jesus há muitos anos, por isso que ainda não ganhou. É o momento, talvez, se você já ganhou o coração da pessoa e ela tem o seu coração, agora é o momento de você aprofundar, sem humilhar, sem expor, sem criticar o passado, mas mostrando o que a pessoa precisa. Jesus está dizendo para ele: olha, tudo bem que você é mestre, mas isso não é suficiente para você alcançar a eternidade. Tudo bem que você é um bom homem nesse prédio 301, mas isso não é suficiente para o que Deus quer fazer na sua história. Tudo bem que você, meu pai, minha mãe, meu filho, meu vizinho, meu amigo, tudo bem que você já sabe alguma coisa das Escrituras, que legal, mas a sua experiência com Jesus, ela precisa ser perceptível. Entendi, Jesus agora está sendo profundo. Diga comigo: Jesus não é raso, Ele é profundo na hora certa. Amém? Você lembra quando Jesus foi profundo com aquela mulher adúltera? A mulher está tomando pedrada. Ela poderia tomar aquelas pedradas e morrer, porque na velha aliança, na lei, a pessoa poderia, a mulher adúltera lá na cultura e na lei judaica, a mulher adúltera, se ela fosse pega em flagrante adultério, ela poderia ser morta. E no coração daqueles religiosos, ela já estava julgada à morte. Quando Jesus chega, Ele não é profundo. Ele não chega dando uma lição de moral sobre o adultério. Jesus chega e Ele fala assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E então eles deixaram as pedras e saíram. E agora Jesus é profundo com ela. Jesus disse: olha, eu estou te salvando, minha filha, portanto vá e não peques mais. Primeiro Jesus janta na casa de Zaqueu, Ele ministra muita coisa, Ele abençoa aquela casa. Aí depois que Zaqueu entende a necessidade do arrependimento, porque é claro que o Evangelho tem que trazer arrependimento, mas o arrependimento é algo profundo. Jesus só trabalha a profundidade no momento certo, mas Jesus é profundo. Jesus é simples, real e profundo. Vamos mais? No versículo 16 e 17 diz assim, Jesus, olha só, todo João 3,16 que a gente ministra tanto, tem a música nossa, tem tanta coisa boa sobre esse texto, a gente usa para a pregação do Evangelho, a gente usa nas 4 leis espirituais, a gente usa para apresentar Jesus para as pessoas, mas olha só, sabe o que acontece? É o que Jesus usou com Nicodemos. Tudo isso saiu de uma história de reconciliação com Jesus sendo o agente de salvação. Amém? Veja que incrível. Agora olha só, João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, pois Deus enviou, eu vou mudar aqui, mas para você entender, pois Deus enviou ao mundo, Deus enviou quem ao mundo? Jesus, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Sexta coisa, nós precisamos aprender. Quinta coisa, desculpem. Nós precisamos aprender
que o evangelho bíblico não é o evangelho da condenação. A igreja não foi salva para condenar. Nós não temos autoridade nenhuma para condenar o perdido. Me prove na Bíblia que você pode condenar. E por que às vezes a gente quer ser um agente de salvação com uma mensagem de condenação? A mensagem de condenação, ela traz repúdio da igreja. A igreja é dotada das boas novas do reino, de uma mensagem muito maior, muito mais poderosa que uma mensagem de condenação. Veja o versículo 16, olha o que diz no versículo 16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, Jesus, não é? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora, se você for para o versículo 17, ele fala assim: porque o próprio Jesus, que é um agente de salvação, olha só, porque Deus enviou Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Amém? Gente, se Jesus não pode condenar, muito menos eu e você. Se eu quero ser um agente de salvação, eu preciso aprender a ganhar as pessoas, principalmente de forma relacional, de forma pessoal, nutrido e dotado de amor, de compaixão. Jesus, ele está aqui declarando algo incrível. Ele apresenta a essência do evangelho. Sabe, o famoso João 3,16, ele foi dito exatamente por Jesus, mas foi dito isso num ambiente de transformação. Sabe, fale sempre a verdade do evangelho. Sempre o evangelho é que salva, sempre é Jesus que salva, mas com amor. As pessoas não precisam da sua condenação, elas precisam do seu coração de amor. Sabe, seja uma igreja sem condenação, uma igreja que leva o evangelho bíblico. Sabe, algumas pessoas, elas perderam a confiança na igreja cristã, elas perderam a estima, a simpatia na igreja, nesse aspecto que eu estou falando, por causa da mensagem de condenação. Nós precisamos cuidar bem dessa cultura. Até as questões dos valores da sociedade, é claro que nós somos da família, é claro que nós somos da família, é claro que a igreja de Jesus é contra o aborto, é claro que a igreja de Jesus crê no homem, mulher nasce mulher, é homem, mulher, mas essas coisas até essas coisas nós temos que ter sabedoria, porque às vezes nós atacamos uma família disfuncional no contexto cristão, ao invés de propagar a nossa família maravilhosa. Não sei se vocês entenderam. Propague a sua família. Você é pró-família, amém? Sim ou não? Fale mais da sua família, mostre mais o seu casamento, dê mais testemunho da sua família, porque você já está dizendo, em outras palavras, que você é pró-família. Não adianta ficar só atacando, uma vez ou outra a gente vai ter que discutir isso, mas não pode ser aquilo que é a minha cultura, vou atacar isso, vou atacar aquilo. Não! As pessoas precisam olhar e ver que tem fundamento o que a gente crê, que o que a gente crê abençoa a nossa vida e abençoa as gerações. A mensagem do evangelho, ela precisa ser levada sem condenação. Nós não podemos ter uma cultura de ficar expondo as pessoas, porque infelizmente isso é muito perigoso, muito perigoso. Eu não estou falando para você não se posicionar, eu estou dizendo que existem maneiras muito mais sábias e amorosas de se posicionar, amém? E por último, quem crê no Filho, olha o que ele diz no versículo 18, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Estou errado? Vamos no versículo 36, desculpa. Quem crê no Filho tem a vida eterna, porém quem não crê, quem rejeita Jesus, não verá a vida, mas a ira de Deus permanecerá ou permanece sobre ele. Preste atenção numa coisa, Jesus não deixou de falar do juízo. Alguns falam, o evangelho hoje é só o evangelho das boas novas. Não. Jesus não deixou de falar do juízo. Portanto, nós não precisamos deixar de falar do juízo. Mas primeiro,
nós precisamos ter uma mensagem de esperança. Quem crê no Filho tem a vida eterna. A primeira mensagem de Jesus apontava para a vida eterna, apontava para a esperança, apontava para o que Deus pode fazer. Então preste atenção, não é que a gente não prega do juízo, nós podemos pregar do juízo, mas nós temos que pregar muito mais da esperança. Amém? Vocês estão entendendo? Nós não podemos, o mundo já está ajuizando muito, a situação já está complexa na humanidade. Nós nunca vivemos tempo tão difícil nesses últimos anos, nas nossas 3, 4 últimas gerações, estamos vivendo tempos dificílimos. Mas nós precisamos pregar mensagem de esperança, gente. Não é herege, não é igreja fraca, não é uma célula fraca. Fraca é uma célula que só prega juízo. Fraco é um crente que acha que vai só pregar juízo e vai ganhar gente. A igreja forte, ela é uma mensagem de esperança, ela é uma mensagem de transformação. A sua vida, ela está sob juízo ou ela está sob transformação? O que você acha? Está vendo? Você também está sob juízo. Porém a percepção que você tem é que o Evangelho transformou muito mais você do que ajuizou você, entende? Sim ou não? Então a mensagem nossa tem que ser de transformação, tem que ser de esperança. Olha, deixa eu te apresentar Jesus. Esse cara vai transformar a sua história. Lembra de Natanael? Lembra de Filipe? Filipe apresentando Jesus para Natanael. Olha, você precisa conhecê-lo. Quem? Ó, depois eu te mostro. Você vai lá que você vai ver. Então nós precisamos pregar o Evangelho da esperança, porque o Evangelho muda a história, muda a nossa vida. O Evangelho, ele nos enche primeiro da salvação, da eternidade, mas isso implica em muitas outras bênçãos, porque a gente começa a ser transformado, nosso casamento melhora, amém? Sim ou não? Sabe, os casamentos cristãos são na média bem melhor do que os casamentos não cristãos, sabia disso? Isso é consequência da salvação, isso não é a causa dela. Quando uma pessoa é salva, ela começa a ser liberta de pecados, e pecados, eles são caminhos de morte. Então a pessoa começa a ter vida, e a vida que Jesus promete não é uma vida comum, é vida em abundância. Então a nossa vida começa a melhorar. A pessoa converte a Jesus, ela começa a ter mais controle financeiro, ela começa a ser mais generosa, e a generosidade é uma semente, e a vida da pessoa começa a ser abençoada financeiramente, e aí de repente ninguém entende porque a pessoa está prosperando, mas é porque o Evangelho vai trazendo essas coisas também. Não é só isso não. É claro, a Dani ministrou semana passada o Evangelho. Quem quiser viver o Evangelho será em algum momento perseguido. Você vai irritar alguém. Eu estava falando com os jovens ontem, que a honestidade de um homem atrapalha o lucro desonesto do outro. Quando entra um homem honesto na política, ele vai ser perseguido. Quando entra um juiz justo no tribunal, ele vai ser perseguido, porque a justiça expõe a injustiça, amém? Está entendendo? Então é claro que isso também existe, mas o Evangelho, ele é para mudar a vida da pessoa, a partir de hoje. Esse Evangelho não muda só a eternidade lá, que ela não vai para o inferno, isso é o principal, porque feliz foi aquele ladrão da cruz do lado de Jesus, porque ele não teve obra nenhuma e vai estar lá na eternidade comigo e com você. Isso é o principal, eu sei, mas sabe, o Evangelho não é só para mudar você depois da sua morte, o Evangelho muda a nossa vida a partir do dia que a gente nasce de novo. Então ele é vida, ele é transformação, ele é esperança. Através do Evangelho eu tenho esperança de ver Jesus, através do Evangelho eu tenho esperança da minha salvação, mas através do Evangelho eu também tenho esperança de ter a minha história mudada, eu tenho esperança de ter meu destino transformado, eu tenho esperança de ver minha família feliz, eu tenho esperança de ver meu casamento restaurado, eu tenho esperança de ver os meus filhos melhores do que eu tenho esperança de ver um Brasil novo, de ver um país melhor, eu tenho esperança. O Evangelho é o Evangelho da esperança, é o Evangelho das boas notícias do reino de Deus. Que Deus seja louvado. Fique de pé no seu lugar.